Tenho uma pergunta para te fazer. Será que ainda dá tempo de investir em 2025? Você já deve ter se pegado pensando, se eu tivesse começado a investir lá atrás. 2018 é o ano que a gente está. Se tivesse começado a investir lá, será que você estava rico hoje? Você já se perguntou isso, eu sei. Eu já me perguntei se tivesse começado a investir mais cedo. Não, se bem que eu comecei cedo, né? 21, 22 anos não é tão tarde falando de Brasil. Mas ainda assim me perguntei, e com 18? E com 15, já pensou? Maravilha, né? Pois é, essa sensação, ela é muito mais comum do que parece. Muita gente sente que perdeu o bonde, né? Olha para hoje e fala, caramba, tô em 2025. Se tivesse começado em 2018, eu estava muito melhor. Olha para o passado com esse peso, né, essa culpa, esse arrependimento, fala, pô, eu tava tão focado em trabalhar, em pagar conta, cuidar da família, que eu acabei deixando passar a oportunidade que talvez tenha sido a maior oportunidade da minha vida. E agora passou, né? Tempo que foi não volta mais. Mas deixa eu contar um negócio, tá? E essa é a verdade, tá? Essa não foi a maior oportunidade da sua vida. E por quê? Porque a maior oportunidade da sua vida, ela não está no passado, ela está agora, ela está no presente. Toda vez que você decide agir com consciência e constância. Esse episódio aqui ele é mais um chacoalhão do que a gente falar sobre índices, sobre economia, sobre países, sobre moedas, sobre investimentos. É um chacoalhão para você acordar e entender que o que foi, mas e o daqui para frente? Como que você vai começar a construir? Bom, seja bem-vindo, mais um episódio do Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Bora lá! Essa falsa ideia de que é tarde demais, ela permeia o pensamento de muitos não investidores, que estão ali, vai, não vai, ainda decidindo, mas ela fica ali escondida, ou de quem é investidor recente, começou agora, mas ainda carrega essa culpa, esse arrependimento. Agora, vamos entender sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro ele vive de ciclos. Tá? Teve euforia entre 2017 e 2019, teve o baque da pandemia em 2020, o hype das criptomoedas, o medo da inflação, os juros nas alturas. E agora, em 2025, a gente está num momento que é, no mínimo, curioso. Quem já investe está colhendo. E quem ainda não começou, acho que já perdeu. Fala, pô, já foi. Deixei passar. Um exemplo clássico, né? Nem gosto de usar muito isso como exemplo aqui, mas o Bitcoin já está em 100 mil dólares. Pô, perdi o bonde. Tá. Vamos entrar aqui no mérito se vale ou não a pena de nenhum ativo, mas pô, se você começar a investir agora, assim como quem começou a investir ou começou a acumular quando estava ali em 30 mil dólares, também já teria passado do tempo, mas hoje, olhando para 100 mil dólares, foi um bom resultado. Né? Mas se você ainda tem uma fonte de renda, é onde eu quero chegar, ainda consegue guardar um valor por mês, ainda tem tempo pela frente, então você ainda está no jogo, fica tranquilo. Tá? Você ainda está no jogo, ainda está em tempo. O erro não é ter começado tarde, o erro é não começar agora, que é o que muita gente acaba cometendo. Fala, pô, eu não comecei até agora, então agora já tá tarde, então, pô, deixa eu comprar mais um tênis aqui, deixa eu trocar de carro, deixa eu fazer uma viagem, porque agora não tem mais tempo para fazer nada. Que não é verdade. Isso, na verdade, é uma muleta que as pessoas se apoiam para dar mais desculpa ainda de não construir um patrimônio, independente do tempo. Você pode ter 25, 35, 45 ou até 55 anos. Isso não importa. O que importa é, você tem disciplina? Você está disposto a construir? Está disposto a deixar de lado o imediatismo? Se a resposta for sim para todas as perguntas, você tem o que é preciso para começar a construir patrimônio. Não é ficar rico só, não é sobre isso que eu estou falando aqui. Ficar rico em 6 meses, ou em um ano, ou até em 3 anos, não é isso. Tá? E muito menos depender de ninguém em 20 anos. Essa é a questão. É sobre isso que eu estou falando. Você não depender de ninguém daqui a 20, 30 anos, por exemplo. De você parar de ver no limite, que tira a paz de muita gente, e você conseguir atingir essa paz no futuro. Você olhar para frente e falar, pô, beleza, eu ainda não comecei, mas daqui a 10, 20 anos, que eu vou continuar trabalhando, tá? Pelo menos, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Para a maioria das pessoas que me acompanham aqui, os próximos 10, 20, talvez até 30 anos ainda vão ser de trabalho. Se você tem essa consciência, então se você fizer alguma coisa agora ou a partir de agora, você pode olhar para o futuro e falar, bom, vou começar a investir para os próximos 20 anos, que sejam. Vou ficar no meio do caminho ali, entre 20 e 30, 25 anos.
Você olha para o futuro e você sente uma paz. Você fala, pô, eu vou separar um valor agora, vou ter uma tranquilidade lá na frente. Porque a partir de agora eu vou começar a fazer. Eu tenho 25 anos para isso. É muito tempo, dá para construir bastante, tá? Claro que se você tem 55 anos e vai investir para 25, você vai parar com 80, né? Pois você já não está mais tão novo, mas você ainda tem, pô, 15 anos, você vai estar com 70, tá? 10 anos, você vai estar com 65. Então, dá para construir sim. Aí esse é o segredo do negócio, é você conseguir começar a olhar para o futuro e ter essa tranquilidade no coração. Então, para isso, existem algumas regras. A primeira é você gastar menos do que você ganha. Essa regra é a que eu mais falei aqui ao longo dos quase 4 anos de Money Play e é aqui o pessoal mais negligencia. Sendo bem sincero, fico até meio frustrado de falar isso aqui várias vezes, e o pessoal tá o tempo inteiro enfiando o pé na jaca e gastando a torto e a direito. Enquanto você estiver gastando mais do que você ganha, ou gastando tudo o que você ganha, pelo menos, você está vivendo na beira do abismo. À beira do abismo financeiro. E aqui vai uma pergunta simples. Você trabalha 160 horas por mês. Tá? Vamos colocar isso daqui na média para manter o seu estilo de vida e que, sim, te mantém escravizado, de certa forma. São 160 horas por mês para você fazer isso, manter esse estilo de vida que está engessado. Muita gente odeia o trabalho que tem. Você sabe disso. Talvez você, que esteja me assistindo agora, você não goste muito daquilo que você faz. Mas, do mesmo jeito que o pessoal odeia o trabalho, se mata de trabalhar para manter o estilo de vida que tem, essa pessoa aceita de bom grado um financiamento de 30 anos. Isso é liberdade? Isso é uma decisão que vai te libertar financeiramente ou vai te escravizar? Sem contar que um financiamento de 30 anos no imóvel, 75% das primeiras parcelas são só juros. Então, é um dinheiro que você está pegando aqui, 75% dele você está entregando ali. 75% da parcela é juros no começo. É muita coisa. Então, pô, uma pergunta bem simples, eu quero que você pense aí. Se você está no financiamento agora, está pensando em entrar, será que faz sentido? Pois é. Então a primeira regra é gastar menos do que ganha. A segunda regra, aumentar sua renda. Por quê? Pô, eu estou gastando tudo que eu ganho. Empata o jogo. Simples. Tá, ok. Tá? Se o jogo ele é empatado, procura gastar menos. Agora, se está sobrando, procura aumentar a renda. Por quê? Quanto mais sobrar, melhor. Se você guardar R$ 300 por mês, pô, é um bom começo. Tá? Pô, vou começar hoje, R$ 300 por mês, ótimo. Mas guardar 1.000, muda o jogo. Simples, vai mudar absolutamente tudo. Isso vai te exigir o quê? Você aumentar a sua renda. Melhorar profissionalmente, aprender a negociar, buscar promoção dentro do seu próprio trabalho, trocar às vezes setor de empresa ou mudar completamente a rota. Se você chegou num caminho profissional e você percebe que o seu teto ele é baixo, o que você tem que fazer? Tem que mudar para um lugar onde o seu teto possa ser maior, onde você tenha mais oportunidade de crescimento. Senão você vai limitar o seu ganho. E, como eu falei, 300 para 1.000, você guardando, muda a regra do jogo. Se você continuar ganhando mal, você vai guardar pouco. Se você guardar pouco, vai acumular pouco. E no final, você vai ter trabalhado a vida inteira para não sair do lugar. Quer mudar isso? Invista na única coisa que ninguém pode te tirar, que é o seu conhecimento. Tá? A única coisa que ninguém pode tirar, o seu conhecimento. Terceira regra, fuja das dívidas que te prendem. Eu dei o exemplo do financiamento, né? 75% da parcela no começo são juros. Frisei bem aqui para você entender. Então, toda vez que você financia algo que é desnecessário, você vai criar um adversário chamado juros, que vai jogar contra você. Toda vez, você já vai começar devendo. Tá? E juros são eficientes, eles trabalham contra você com mais disciplina do que você imagina, tá? Não se engane. Parcelar tudo é o equivalente financeiro a andar com uma mochila de pedra nas costas. Você até se acostuma, mas você nunca avança. Eu não sou tão crítico ao crédito, tá? Como planejador em si, eu entendo a função do crédito, é importante, é muitas vezes positivo, dependendo para que você vai usar, dependendo da estratégia, em especial até o cartão de crédito, mas você acumular montanha de parcelas e tudo para 5, 6, 10 meses, por exemplo, você está ceifando
muita oportunidade de construção de patrimônio, tá? Além de já comprometer boa parte daquilo que você ganha no mês a mês. Você comprou algo hoje, está parcelando para pagar em 10 meses, e você fez isso com várias compras, você sabe que o seu salário dos próximos 10 meses, boa parte dele vai estar comprometido com isso. Então tome cuidado, tá? Como eu falei, é como você carregar uma mochila de pedra nas costas. Quer construir patrimônio? Fuja das dívidas. Desconsidera, em especial aquelas que vão tirar juros. Tá? Quarta regra, o tempo vence a taxa. Pô, Fabrício, eu quero achar aquele investimento que vai me render 50% ao ano. Tá, em um ano, ok, você consegue achar até 100%, tá? Tranquilamente. Não tão tranquilo assim, mas você consegue encontrar. Vai, vamos falar assim, dá para achar algumas empresas, dá para você achar alguns títulos que vão pagar até 100% no ano. E no outro ano? Consistentemente dá? Já fiz um episódio inteiro sobre isso. Difícil. Bem difícil, tá? Mas, se você tiver uma taxa para longo prazo, por exemplo, de 10% ao ano, você vai ganhar mais em 30 anos do que se você achar uma taxa de 20% ao ano para investir 5 anos. Porque o tempo vence a taxa, tá? Vamos aos dados, tá? Não vou ficar aqui com um exemplo vazio. De 1994 a 2024, o CDI acumulado foi de 5.617% e o Ibovespa 3.259%. Mas agora, escuta isso com atenção, tá? Petrobras, com reinvestimento de dividendos, mais de 28.000% de retorno. Itaú, quase 49.000% de retorno. E VEG, mais de 214.000% acumulados nesse período. É bastante, né? 214.000%. Pois é. Sim, você ouviu isso mesmo, tá? 214.000%, que pode parecer um exagero, mas é real. É histórico, é comprovado, tá ali, o dado tá ali, marcado no retorno da empresa. E sabe o que esses retornos têm em comum? Tempo. Tempo, foram 30 anos, o exemplo que eu usei aqui. Tempo, reinvestimento e paciência. Quantas pessoas, tendo um retorno de 100% em meses ou em um ano, teriam queimado esse patrimônio? Teriam vendido. Falaram, vou realizar o lucro e vou achar outra coisa que vai me render 100% ao ano. Porque aí esse patrimônio, rendeu 100% um ano, virou ano. Essa empresa teve uma performance ainda boa, mas não tão boa quanto o ano anterior. Isso reflete no preço das ações, caiu 10%. Putz, devia ter vendido. Olha aí. Caramba, devia ter vendido. Que coisa, perdi a oportunidade. E aí teria vendido, queimado, talvez não tivesse investido de novo, ia perder a oportunidade de ganhar 214.000% em 30 anos. Tá? Que é, sim, um tapa na cara da sociedade, é um absurdo. Tá? Não foi sorte, não foi achar o papel certo, foi manter o plano. Foi isso que fez as pessoas que tinham esses papéis na carteira terem esse retorno. Tá? E aí você também, ao longo do tempo, vai entender o poder dos dividendos, que eu também já falei em outro episódio aqui, para você não gastar, você reinvestir. Tem gente que investe 10 mil e já quer viver dos dividendos. Pô, coloquei 10 mil. E aí, aquele título que é famoso por pagar proventos mensalmente, isentos de imposto de renda e bons proventos, na casa dos 1% ao mês, fundos imobiliários. Fala, pô, eu pus 10 mil, estou ganhando R$ 100 por mês. E aí a pessoa vai lá e já paga uma conta. Já toma um sorvete. Na fase de construção, dividendos, eles não são bônus, eles são sementes. E sabe o que você faz com semente? Você planta. A não ser que você seja um hamster e tenha semente de girassol aí para você comer, e você vai comer. Né? Mas não, eu imagino que não. Você é um investidor, uma pessoa racional, né, um bípede, você vai fazer o quê? Você vai receber as sementes, você vai replantar. É isso que vai transformar R$ 1.000 por mês em quase 800 mil ao longo de 20, 30 anos. E isso sem precisar acertar timing, só constância. Não precisa acertar o olho da mosca. Falar, pô, eu comprei no melhor preço possível dessa ação. Não, você vai comprar com constância bons papéis. Tá? E aí a gente vai cair em uma estratégia que é conhecidíssima pelos investidores, né, os mais experientes, conhecedores de mercado, que é a estratégia Barbell, que é a renda fixa mais a renda variável, justamente para você poder ter esse equilíbrio entre os dois lados e seguir construindo patrimônio. Você não precisa escolher entre segurança e rentabilidade, você pode ter os dois. A estratégia Barbell ela sugere o seguinte, muita atenção agora, 70% em ativos seguros, que são previsíveis, e 30% em ativos de alto potencial, como boas ações.
cansei de comentar aqui também. Com isso, você protege o seu dinheiro e se posiciona para crescer quando o mercado der aquela vacilada. Você se protege e você também está posicionado. Quando vem a crise, o investidor desavisado, ele corre, ele vai embora. Ele resgata tudo aquilo que está no risco e opta, na maioria das vezes, para ir para a renda fixa ou fica com o dinheiro parado, sem fazer nada porque ele está com receio. Mas quem tem caixa, compra barato. E aí, para você poder também ter essa estratégia de ficar tranquilo, uma coisa que você tem que fazer em paralelo é ignorar o ruído. Segue os fundamentos. Você vai se dar muito melhor. O preço de uma ação pode cair 15% num dia, por causa de uma declaração de uma pessoa importante, um presidente, por exemplo. E não precisa nem ser do país que você está investindo. Uma declaração pode derrubar a ação de uma empresa ou várias em 15% em um dia. Mas se a empresa ela segue gerando lucro, segue crescendo, melhorando seus números, adivinha o que acontece? O preço volta. O preço ele sempre volta, porque o preço vai seguir o lucro. E não é manchete que vai construir patrimônio de empresa, são os resultados consistentes. E aí, quando você entende isso, você tem que tomar uma decisão muito, mas muito importante. Quem você vai ouvir? Para quem você vai dar atenção? Para um educador ou um influenciador? E o que eu vejo muito hoje, infelizmente, até tento brigar contra isso no meu Instagram, faço algumas postagens em relação ao sensacionalismo econômico, que muita gente hoje toma decisão de investimentos baseado em influenciador. E qual que é a diferença clássica entre eles? Quem te ensina te liberta, o educador te ensina. E quem só te mostra onde clicar vai te aprisionar ao longo do tempo. Por quê? O influenciador ele quer audiência, ele está te mostrando agora o que é bom, o que é isso e aquilo, ele vai te mostrar aquilo que chama mais atenção e onde clicar. Ele te aprisiona, porque você não pega conhecimento, você não aprende absolutamente nada. Você pode clicar em alguns casos, tomar boas decisões, tá? Boa decisão não, mas acertar na sorte. É igual comprar um bilhete que você não sabe se está premiado ou não, porque você não tem conhecimento. Mas aí, no fim das contas, o sorteio deu lá e você ganhou, né? Então, quando você vai por uma opinião de um influenciador, você aperta um botão, faz alguma compra por causa disso, você está lidando com a sorte. Simples. E pode dar certo, né? Infelizmente, mas... E depois, quando ele parar de dar diquinha? Quando ele atingir o objetivo dele, que é... Tem o poder de influência, ganhou muito dinheiro com isso, e agora, não faz mais sentido eu ficar me expondo. Você fica refém do quê? Do próximo influenciador. Agora, o educador não. O educador, ele quer transformação, quer que você aprenda, que é o papel aqui, meu, no Money Play. Tá? E como profissional como um todo, né? Até os clientes que eu acompanho com esse cunho de trazer educação. Então aqui no Money Play, você vai aprender a pensar e não a seguir ordem. Você pode ver que eu não falo para você, compra esse ativo, compra aquele, e muito menos a gente faz sensacionalismo econômico. Agora é o momento daquilo. Não. O momento, sabe do que é? Você ter uma boa estratégia, como eu falei, várias e várias vezes aqui. E aí o que você faz com o que você ouviu? Né? Tanto informações que você vai receber de fora, quanto que você está acompanhando aqui no Money Play também. Tá? Imagina daqui a 10 anos, você com um bom patrimônio, renda passiva entrando, aquela tranquilidade no olhar. Consegue imaginar? Pois é. Se você consegue imaginar, saiba que isso tudo começa aqui, começa agora, com uma decisão, com um corte de gasto, com o início de uma reserva, com os primeiros R$ 100 investidos que você tenha. Então, não espera sobrar para você investir. Separa para investir, antes que sobre. Então, ao invés de você gastar tudo e o que sobrar investir, não, investe e aí o que sobrar aí você gasta. Mas não sobrou muito para eu gastar. Pois é. Bem-vindo à realidade da maioria das pessoas que estão hoje com foco em construção de patrimônio. Tá? Parabéns por isso, inclusive. Tá? Agora eu vou te perguntar outras coisinhas para a gente poder finalizar esse episódio e você criar essa consciência. Né? O que eu te pergunto? Quanto você pode investir nesse mês? Não é para você me responder aqui não, tá? Se quiser, manda aí nos comentários também, não tem problema. Mas pensa você e anota. Quanto você pode investir esse mês? Que dívida você pode eliminar esse mês? E por último, que livro, curso ou conteúdo pode abrir sua cabeça essa semana para você começar a aprender e mudar o destino desse jogo? Comenta aqui,
Vamos trocar essa ideia, tá? Quero bater um papo contigo também. Vem novidade aí em breve, então, além de deixar o seu e-mail, continua acompanhando os nossos conteúdos e, claro, aqui, já falei, ninguém julga, a gente orienta, a gente educa. Quero te ensinar para você poder tomar decisões melhores e aqui também a gente constrói junto. Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe. Se você está chegando agora, então saiba disso. Tamo junto, bora construir para o futuro a partir das decisões de hoje. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau.